Botafogo surgiu na minha vida em 1947, quando eu mudei da fazenda para Ribeirão e eu pulava as linhas da Mujana para assistir treino do Botafogo na Vila Tibério. Então vai fazer 70 anos, né? 65 anos mais ou menos, 47, agora mais ou menos isso, e eu comecei a frequentar o Botafogo com 12 anos. Meu pai foi conselheiro, eu gostava do Romano na época, pôs ele como conselheiro. Eu tinha uma ligação muito grande com o finado Gustavo Romano, na década de 50, 54. Eu andava muito com ele, eu ia ver obras com ele quando ele foi prefeito. E até quando o comercial ressurgiu, e uns diretores do comercial me convidaram para ir treinar no comercial, eu fui. E aquilo serviu também para me ajudar o Botafogo, porque eu ficava sabendo de tudo. Eu era filho de fazendeiro, então tinha um tratamento um pouco diferente, convivia com a diretoria, essas coisas. Mas quando foi num jogo entre Botafogo e Tiberense, o comercial de Tiberense, que seria a primeira vez que eu ia jogar, o amador, um jogo amistoso, a camisa era igual do Botafogo, eu não consegui entrar em campo, saí correndo, fui embora, nunca mais voltei lá. E foi uma passagem que eu tive junto com o Vadão, com o Mortari, mas nunca joguei, treinei lá. E nunca mais voltei lá para ver alguma coisa, a não ser como adversário. Eu fui conselheiro, fui diretor de esporte, secretário, eu só não fui tesoureiro no Botafogo. Eu fui vice-presidente, presidente, então a minha vida como presidente do Conselho Deliberativo, tive uma vida intensa na década de 65, 64, 65. Viajei muito para Goiânia, para esses lugares com diretores mais velhos, o Fregonese, o Senedese, eu ia junto com ele, já era moço ainda, jovem, mas eu já ia com eles ver atrás de coisas de jogadores de futebol. Então eu tenho uma história com o Botafogo, praticamente, não digo desde que nasceu, mas desde os 12 anos de idade. Eu era vice-presidente do Botafogo e um dia o Faustino ia pedir licença, só que não me avisaram. Eles não queriam que o Faustino na época não queria que eu assumisse a presidência. E eu fiquei sabendo na hora aqui da reunião do conselho, eu vim e falei que estava disposto, falaram que eu não ia assumi o Botafogo. E perdemos um come-fogo. Aí eu falei, vou ser presidente do Botafogo. Disputei, fazia os 50 anos que não tinha eleição no Botafogo. Disputei uma eleição duríssima, acirrada, foi contra o Dito Ciência, na época, apoiado pelo Faustino, aliás, pelo Ricardo Ribeiro. Ganhei a eleição por 9 votos. Na outra eleição disputei com o Miguel Mauad, tive 93% da votação, porque foi a voto popular. E o Botafogo tinha 8 mil sócios na época. O Botafogo, eu consegui reativar o polo esportivo, construímos tudo aquilo lá, casa de arquibancada, arrumar uma piscina. E aquilo me fez... E o Botafogo ia muito bem no futebol. Eu fui para a reeleição e nessa altura que eu queria terminar o estádio, que o estádio estava parado fazia 14 anos, eu consegui terminar o estádio e quando eu assumi o Botafogo, a ideia da imprensa e de alguns Botafogo, que eu ia quebrar o Botafogo. Porque eu cheguei, o Botafogo, só para você ter uma ideia, o Botafogo não tinha crédito para comprar um par de meia. Um par de meia. Eu me lembro que um dia eu cheguei para o Tiri, falei para o Tiri, manda ver meia e calção. Não, mas não tem, o Botafogo não tem crédito, compra na minha conta, compra 100 par de meia, compra tantos calções, que não tinha meia para treinar. E aquilo já começou a dar um certo aspecto, antes de eu assumir, eu já comecei tive algumas atitudes drásticas logo que eu assumi, que eu mandei 6 jogadores embora na hora. Tinha jogadores que estavam tumultuando, eu mandei 6 embora, quase não tinha jogador para terminar o campeonato. Então essas atitudes foram dando confiança para os atletas na gente. Eu procurei sanear as dívidas do Botafogo.
ter deixado o estádio praticamente pronto, dando o retoque final. Para mim foi um grande legado do Botafogo, porque o futebol passa, os atletas passam, os diretores passam, mas isso aqui está aí, vivo, reformando, fazendo as melhoras, mas dentro daquilo que eu peguei o estádio com 8 degraus só aqui, eram 8 degraus só, mais nada, e metade, 1/3 de cada lado, sem na terra. Então, quando eu comecei a descer, eu tive uma pessoa que até hoje eu agradeço, ele já faleceu, o Dr. José Emílio de Moraes, que na época deu para o Botafogo 50 mil sacas de cimento, e ele chegou na porta do estádio e falou: foi o único lugar que eu dei cimento e tem mais do que eu dei, porque nos outros andares, chega lá, não tem nada. Aí eu falei: aproveita, precisa acabar, ele deu mais 10 mil sacas. Aí eu pedi para ele para entregar em Ribeirão. Ele falou: estou te entregando a Araraquara, você ainda quer que eu entregue em Ribeirão? Eu falei: doutor, a coisa é tão difícil, se quer acabar está. Mas aí eu tive o Wilson, que a gente chama Wilson Pericu, o Wilson, que era dono da transportadora, ele se colocou à disposição e transportou. Então o Botafogo era uma família muito unida e tinha muita gente que ajudava, mas muito. Você pega o Auxílio Paulo, pintava o estádio todo ano, todo o escoramento daqui foi dado pela usina Santo Antônio, nunca pediram um tostão de nada. Então a gente tinha, primeiro, você só toca uma coisa como o Botafogo, um time como esse, com credibilidade. E graças a Deus eu acho que nós conseguimos essa credibilidade, por isso nós tivemos êxito, e juntamente com o Mortari, com o Prone, com o Coraúci, com o Mauro Sacchi, com o Lauro, o finado Lauro Valente, o João Laia, a gente pode até errar, deixar de citar alguns nomes, mas a diretoria do Botafogo era muito unida. Eu trabalhei com o Jorge Vieira, para mim foi o melhor em tudo, porque primeiro, que ele não queria comprar jogador. O Botafogo sempre teve uma fase, e eu sempre falei muito isso com o Gustavo e com o Bariza, o presidente que deixa de fazer jogador, ele está fadado no IBE. Eu trabalhei com muitos técnicos bons. O Alfredo Ramos, só para você ter uma ideia, eu tinha uma concepção muito diferente de hoje. Quando eu tinha que mandar um técnico embora, eu não ficava na imprensa. Eu lembro que eu em Campinas, um jogo com a Ponte Preta, eu mandei o Alfredo Ramos embora no intervalo. Ele estava fazendo muita besteira, eu vi que não adiantava ficar, o Tiri estava ali do lado, mandei no intervalo, eu falei: você precisa voltar. Então eu tinha isso muito. E tinha alguns técnicos que tinha diretor que tinha medo de falar com eles. Eu me lembro que o Zezé Moreira, eu morei quando foi técnico do Botafogo, e o outro foi o Zé Duarte, eles queriam mandar ele embora, eu não tinha coragem. Eu falei: mas por quê? Isso é como os outros. Eu não era nem diretor, eles me chamavam, eu ia lá e mandava embora, porque eu acho que você é um contratado, enquanto ele está te dando o serviço que serve, fica. Mas o Jorge Vieira foi uma pessoa que eu trouxe ele várias vezes, eu consegui trazer o Jorge, nós tivemos algumas passagens muito bonitas no Botafogo, e era uma pessoa decente. São dois tipos completamente diferentes. Sócrates, gênio, sem vontade de jogar. O Zé Mário, gênio, com vontade de jogar. Quer dizer, o Sócrates era uma pessoa de que o Sócrates, se ele tivesse a vontade de jogar do Raí, ele seria o jogador que chegaria mais perto de Pelé. Eu acho isso. Eu me lembro uma vez no Rio de Janeiro, quando o Zé Mário foi convocado, me perguntaram do Sócrates e do Zico. Eu falei que o Zico começava a perder pela altura. Embora o Zico fosse um grande jogador, eu acho que o Sócrates, com a vontade de jogar do Zico, você pode ter certeza, seria sem dúvida nenhuma, depois de Pelé, o maior jogador do Brasil. Era um irresponsável, assim, atleta, mas era uma pessoa espetacular, inteligente, fácil de lidar com ele, fácil de lidar assim, não como profissional, como amigo, como pessoa. Quando ele foi para o Corinthians, ele estava indo para o São Paulo abriu mão de comprar o Sócrates, porque eles estavam vendendo o Chicão para o Corinthians,
E o presidente do Corinthians foi um dos dirigentes mais inteligentes que eu conheci na minha vida, que foi o Vicente Matheus. Quando ele percebeu que se não vende o Chicão para eles não poderiam comprar o Sócrates. Ele desistiu do Chicão, São Paulo desistiu do Sócrates. E o que aconteceu? Ao desistir, o Vicente Matheus me ligou. O São Paulo, na véspera do Matheus me ligou abrindo mão da preferência. Eu ainda falei para o Galvão na época: Galvão, preferência não se abre mão, espera vencer, que seria uma opção de compra. Quando ele me ligou outra vez, que foi até o Luiz Biagi, que estava na casa dele em São Paulo, era meia-noite mais ou menos, me ligaram, pedindo para voltar no negócio do Sócrates. Eu falei: agora nem pelo Togo, nem por isso, que eu dei a palavra para o Matheus. E o Matheus veio e acabou comprando o Sócrates. Mas Sócrates, sem dúvida, se não acontece aquilo com o Zé Mário, eu tenho certeza que o Sócrates não teria sido vendido também, porque nós teríamos condição de fazer um dos maiores times do Brasil, como foi, na época, um time quase que imbatível. Nós fizemos o primeiro turno em 77 e terminamos em primeiro lugar com uma derrota só contra a Ferroviária, sem perder nenhuma em casa. Fomos para o segundo turno, fomos roubados 3 vezes contra a Ponte Preta, porque senão nós teríamos disputado com o Corinthians o título. Então o Botafogo, sem dúvida, eu acho que eu fiz a minha parte, mas eu não posso deixar nunca de agradecer os meus companheiros. A minha história com o Botafogo é essa, é uma história de amor, de carinho, de dedicação. Eu falo sempre, eu só não perdi minha mulher e meus filhos, porque dinheiro eu perdi muito e não perdi a moral. Quer dizer, então, das 3 coisas que você precisa é a família, mulher e filho, que, embora contrariado, me deram muito apoio na época, mas os bens pessoais perdi muito. Não me arrependo, porque deu tempo de eu corrigir um pouco aquilo que eu fiz de errado, que é para continuar minha vida de empresário, essas coisas, mas não me arrependo um minuto. Gosto do Botafogo e os meninos que estão aí, o Gustavo, que saiu, e o Bariza, quando eles foram assumir, eu me coloquei à disposição deles para o que precisasse, porque eu ainda na época eu disse para eles que o Botafogo não precisava de gente de dinheiro, estava precisando de gente séria e de botafoguense, gente correta. De ladrão e vagabundo já tinha passado muita gente. Então foi essa minha conversa com eles. Eu acho que deu certo e está aí provado que o Botafogo hoje é um clube respeitado outra vez, com a torcida vibrante. E eu acho que o Botafogo está no caminho certo, sem fazer loucura. Eu acho que o Botafogo tem tudo para voltar a ser aquele clube que a gente sempre sonhou.